vamos reforçar ainda mais a questão da autoria e falar também um pouco sobre esse negócio de eles acharem que Jesus era uma aparição. Leia. Evangelho de João, no princípio era o verbo. Para. No princípio era o verbo. Leia você. O que era desde o princípio. Para. Percebe a semelhança da construção gramatical, do estilo? Continua você. E irmãos, Ana, fica parada aí, por favor. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Ouvimos, vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. O que temos contemplado, é prestar atenção, né? Contemplar. Mesmo, mais do que ver e ouvir somente, contemplar. Continua. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. As nossas mãos tocaram, não era uma aparição, obrigado. Não era uma aparição, não era um fantasma. As nossas mãos tocaram. E quem tinha que dizer isso tinha que ser o velhinho, tinha que ser o meu xará. O homem que, quando jovem, encostava a cabeça no peito de Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Continua, por favor. Porque a vida foi manifesta. Falta um pedacinho, volta lá. Vamos começar do começo. Isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Vocês percebem que se nós voltarmos ao Evangelho, nós vamos ter ainda mais certeza que é a mesma pessoa que escreveu? Vai lá, começa do capítulo, por favor. Versículo 1 de Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Continua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí? O que vocês acham? Parece ser a mesma pessoa? Agora volta para mim na carta. Veja o versículo 1. Você aborrece não, tá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Para. Palavra da vida. Lá está Logos, né? Aí também é Logos. Palavra da vida aí é Logos Zoem. Logos Zoem. Há 3 palavras para a vida. Psique. Não, vamos começar pela mais rasa. Bios, psique e zoem. Nós já aprendemos isso aqui, né? O pastor Sidney já estava nessa aula, ainda não? Mas vamos recordar rapidinho. Então temos 3 palavras para a vida. Bios, psique e zoem. Bios é a vida do corpo, com as suas necessidades. Psique já inclui os sentimentos, os desejos, os pensamentos, porque psique aqui dá sentido de alma. E zoe é vida no espírito, é vida eterna. Então lê de novo para mim essa parte que fala do verbo da vida aí. Da carta? Isso. Versículo 2. Porque a vida foi manifesta, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela,
e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha lá, estava com o Pai, combina lá no Evangelho, quando ele diz que o Verbo estava com Deus. A mesma linha de pensamento. Mas volta no versículo 1 da carta. Volta no versículo 1, por favor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Palavra da vida aí é Logos Zoim. Essa vida aí é vida eterna. Tá? A palavra da vida eterna. A palavra que nos traz a vida eterna. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10, por favor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10. Por favor. Evangelho de João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, vida que a tenha vida e vida com abundância aí, é vida eterna. Tá bom? É vida eterna. Não é abundância de bens materiais, como alguém prega aí não. Versículo 10 e quê? Capítulo 10, 10. Tudo bem? Alguma dúvida, pastor? Não? Então, gente, é a mesma linha de pensamento, é Jesus como vida eterna. Tanto no Evangelho, lá no capítulo 1 do Evangelho, como no capítulo 10 do Evangelho, como no capítulo 1 da carta. Ah, Jesus é o comunicador. O mesmo sentido da vida aqui é o mesmo sentido da vida lá da carta. Com certeza, vida eterna. E olha, uma coisa muito importante, essa vida eterna, ela começa quando nós começamos a crer nas Escrituras. Tá bom? A vida eterna, ela não começa depois que a gente morre. Isso não é vida eterna. Vida eterna não é vida para sempre. Não é a mesma coisa. Vida para sempre no inferno também vai ter. Porque Jesus disse que no inferno o fogo nunca acaba e o bicho nunca apaga e o bicho nunca morre. Vida eterna é qualidade de vida, que começa quando nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Creu, recebeu vida eterna. Se a pessoa tem que morrer para depois eu ter vida eterna, então já que eu só vou ter vida eterna depois que eu morrer, eu vou fazer o seguinte, eu vou desfrutar bastante dessa vida aqui, do presente século, vou amar bastante o mundo à vontade, e quando eu estiver bem velho, então para mim já está chegando a hora, eu vou me converter depois de velho. Não, a vida eterna ela começa assim que eu aceito a Cristo como Salvador, porque ela é qualidade de vida. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículos 35 ao 39, por favor. Esse negócio, isso é bom demais. Certo? Bom demais. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 35 ao 39. Disseram, pois, versículo 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de nos ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podereis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber
os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A morte dele traz a vida eterna pelo Espírito. Né? E segue a mesma linha em João 10:10 e vai terminar, vai continuar seguindo a mesma linha lá no Evangelho, versículos, capítulo 21, versículos 30 e 31. É a mesma linha de raciocínio. É Jesus como doador da vida eterna. E para ter essa vida eterna, precisa crer nele de forma correta. Porque se não crer de forma correta, não vai alcançar um novo nascimento que traz a vida eterna. Vai ficar na religiosidade e na falsa religiosidade. Na falsa religiosidade. Eu sempre tenho uma certa dificuldade para encontrar esse versículo. Acho que está na hora de eu começar a marcar. Eu não marco porque eu confio na memória, né? Deve estar na epígrafe, deve estar assim: Jesus aparece aos 11. Deve ser capítulo 20, versículos 21, 22, por aí. Jesus aparece aos 11. É Evangelho, tá? É claro, porque a carta não tem 20 capítulos. Evangelho. Estando eles no cenáculo. Assoprou o Espírito. Isso. É o versículo 22. 22 de que capítulo? Do capítulo 20. Nossa! Quase que eu acerto, por enquanto. Foi 19, né? Tá, então vamos lá. Começa do 19. Evangelho segundo São João. Capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso... Olha aí, para um pouquinho. Nós somos testemunhas da ressurreição. Porque Ele envia depois da ressurreição. Ele enviou durante o seu ministério terreno, Ele enviou 2 vezes 70. Ele enviou um grupo de 70, depois enviou de novo. Mas agora é o envio oficial. Aqueles 2 envios foram treinamentos. Esse agora é o envio especial. Ele disse: ó, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É assim que está aí ou eu estou enganado? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso aí é depois da ressurreição, não é isso? Então a ordem, o envio, é para ser testemunha da ressurreição. Não é para ser testemunha de um Cristo morto. É para ser testemunha de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. Receba aí. Nós somos testemunha de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição dele é que nos garante a vida eterna. E garante que nós podemos pregar a vida eterna para aqueles que nele creem. Não é mais ou menos, não. É garantido. Continua, por favor. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo para o novo nascimento. Aí é o novo nascimento deles. Porque eles andaram todo aquele tempo com ele, mas eles só nasceram de novo depois da ressurreição. Porque não tem novo nascimento sem morte e ressurreição de Cristo.
É por isso que Paulo fala, se Cristo morreu e não ressuscitou, nossa fé não vale nada. Tudo bem? Prossiga, por favor. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, Não, só daí, cara. Deixa eu aqui já é outra. Deixa eu tomar. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Toda forma de negação da encarnação de Cristo é coisa do anticristo. Tem que reconhecer que Cristo encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasceu de Maria e habitou entre nós. Se não reconhecer isso, é coisa do anticristo. E eles não reconheciam. Tanto não reconheciam que foi necessário lá no comecinho da carta, João dizer, olha, nós cremos naquele de que vimos, ouvimos, contemplamos e as nossas mãos tocaram, porque eles não criam. Eles um dia tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado. Eles aumentou o negócio. Deixa aí. Pastor João. Acho que se fechar só essa primeira porta aqui já tá bom, né? Mas eu sou meio por aqui, ó. Lá atrás. Por quê? Porque ali atrás, ali, o piso é só umas madeiras vazadas. Aí pelo banheiro, sobe pelo banheiro lá e sobe e sai aqui, ó. Não é laje. Eu não sei se tem necessidade de 4 pessoas ensaiar com som dessa altura. Não, certo, Luiz, é só com um vidro aqui, ó. Acaba, põe um rodinho ali, acaba o barulho aqui dentro. Se forma ali, para ver, mas um vidro é pessoal. Olha lá. Porque o som vem da frente aqui. O Luiz me explicou. Eles um dia tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado. Capítulo 2, verso 19. 2:19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então veja bem, alguns desses mestres gnósticos, falsos mestres, falsos profetas, haviam feito parte da igreja e tentaram colocar na igreja esse ensino de que Jesus não veio carne. Como eles foram rechaçados, como eles foram rejeitados, fala aí o que eu ia falar com vocês. Rechaçados. Como eles foram rejeitados, melhor assim, eles saíram e procuraram de fora colocar na igreja esses falsos ensinos. É o que acontece com algumas pessoas que saem da igreja por causa de falsos ensinos e de fora ficam tentando convencer, tentando influenciar para que os que estão dentro da igreja creiam nas suas falsas doutrinas. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todos o Espírito, mas
já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, da mesma maneira que era com eles, era conosco hoje. Não é porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa é inteligente, que vem trazendo uma novidade que nós devemos crer. Nós devemos provar os Espíritos, procurar discernir o que está sendo ensinado, o que está acontecendo. A heresia era um precursor do gnosticismo do século II, que ensinava que a matéria era essencialmente ruim e o espírito essencialmente bom. O ponto de vista dualista, dois, o bem e o mal, fez com que os falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a ressurreição. Porque se ele não encarnou, se ele não nasceu, ele não poderia morrer e ressuscitar. Então nega a encarnação e nega também a ressurreição. E aí acaba na base do cristianismo. Porque se Cristo não nasceu, um homem, um ser humano como nós, ele não pode nos representar. E lembra que o escritor dos Hebreus que nós estudamos diz que ele é o nosso representante? Por que ele é o nosso representante? Porque ele pode se compadecer de nós. Porque conheceu todas as experiências como nós conhecemos, sem, portanto, ter o pecado. Então, se ele não nasceu como nós, não era um homem como nós, um ser humano como nós, ele não passou por essas experiências. Então, anula já parte da sua obra. Se ele não morreu, se ele não nasceu como nós, ele também não pode morrer. Então anula o sacrifício, a sua morte. Se ele não pode morrer, ele não pode ressuscitar. Se ele não pôde morrer, ele não pôde ressuscitar. Se ele não ressuscitou, nós não temos direito aos benefícios da sua ressurreição. Então detona a base do cristianismo. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar um corpo material de carne e sangue. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuía não era real, mas apenas aparente. João escreveu vigorosamente contra esse erro. Capítulo 2, versículos 22 e 23. Ele escreve rigorosamente contra esse erro. Capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o 22 e 23. 22 e 23. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também o Pai, tem também o Pai. Então, para que haja salvação, é necessário que se reconheça Jesus como Filho da maneira correta, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Repita o 22 para mim, por favor. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha aí, é o anticristo. É um espírito que atua no mundo e que faz com que as pessoas neguem a Cristo. 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Para aí. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. Então, na prática, isso é o seguinte, essa é a doutrina. Qual a aplicação prática dessa doutrina? Aquele que não tem um filho também não tem um pai, é isso? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Nega o filho também não tem um pai. Então veja bem, para que a pessoa perca a salvação, não é necessário matar, não é necessário roubar, não é necessário adulterar, não é necessário nada disso.
Basta apenas não crer em Jesus como filho, porque quem não tem o filho também não tem o pai. E nós já lemos um outro dia que nesse caso a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Então, mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, mas você crê no filho? Não tenho dificuldade de crer. Então, você também não tem o pai. Você tem que crer no filho da forma correta. Como aquele que nasceu de uma vez, morreu, ressuscitou, está na glória e prometeu voltar. Senão, anula toda e qualquer religiosidade. Eles também ensinavam que como o corpo humano era um invólucro para o espírito interior, e como nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito interior, as dissensões éticas pararam de ser relevantes. Bom, já que o corpo tanto o de Cristo como o nosso é só um invólucro, o que nós fizermos com ele não atinge o nosso homem interior e nem tem problema ético nenhum. Com base nisso eu posso andar de qualquer maneira. Posso andar de qualquer maneira. Portanto, eles não tinham pecado. Não tem pecado, não tem nada errado, está tudo bem. João responde esse erro com indignação. Vamos ver como é que ele responde isso. Capítulo 2, versículo 4. João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E aí os mandamentos, João está se referindo aos mandamentos do Antigo Testamento. Tá? E os mandamentos do Antigo Testamento proíbem o adultério, proíbem o cobiçar a mulher do próximo, proíbem várias coisas que eles praticavam, quer dizer que não tinha problema, porque era só no corpo, não atingia o homem interior. Leia o versículo 5 e 6. De 1 João 2. Isso, continua. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha aí. Como Cristo andou. Versículo 7, por favor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Olha aí. Não tem mandamento. E que palavra que eles tinham ouvido? A palavra com base no Antigo Testamento, que Jesus é o Messias prometido. Pastor João, parece que dá uma contradição nesse versículo 7 e o 8 aí, né? Porque ele fala assim, ó, versículo 7. Fechamos então. Só o comecinho ali, ó. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Versículo 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Então, mas leia a sessão inteira. O mandamento antigo. Então vamos ler o 7 e o 8. Tá. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É um mandamento antigo que se torna novo. Eu não escrevi novo, mas ele tornou-se novo, no caso da nova aliança. Leia desde o
do verso, capítulo 2, começa no versículo Versículo 1. Isso. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele mandamento antigo se torna novo porque agora ele é renovado em Cristo e a base dele é o amor. Quando perguntam para Cristo qual o mandamento, qual o principal mandamento, qual foi esse? O amor, não é? É disso que ele está falando. Um mandamento velho sendo renovado em Cristo. Não precisou escrever de novo. Em Cristo ele foi renovado. Continuando aí. Aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Olha lá. Continua. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Continua. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo,